Tudo bem com vocês? Tudo bem? Nossa, tá fazendo eco. Não sei por quê, mas tá. Para vocês também tá fazendo eco? Ai, gente, nem fale, né? A gente tem saudade, tá? Mas só estamos aqui em casa engordando, né? Esse é um problema. Ó, eu respeito quem gosta de frio, cara, mas eu detesto frio. Eu gosto do verão, nem que de tarde assim eu fico morrendo, suando, com pressão baixa e tal, porque o frio não é legal. Se levanta, você não tem vontade de fazer nada, você tá, olha aqui, onde está minha blusa aqui, assim, porque daí é muito frio. Eu troquei de lugar hoje, porque lá onde eu fico, ele encana vento. Daí eu falei, não, deixa eu trocar de lugar, dane-se o povo aqui de casa que não possam entrar, passar por mim, que fiquem nos quartos intocados e não possam sair. Não tô nem aí. Um dia todos, né? Ah, não esqueçam do trabalho, eu já vi que vocês estão fazendo lá, bem sossegado o trabalho, né? Bem, fala a verdade, fui muito boazinha nesse momento. O próximo não vai ser tão assim, tá? No próximo eu vou ser mais chata. Então, vejam lá. No próximo eu vou colocar o punhal e fazer assim, tá bom? Você veja como tecnologia é uma coisa maluca, né? A gente está fazendo essas aulas desde, sei lá, abril, maio, uma coisa assim. E a câmera do meu notebook normalmente não funciona, ela fica instável, ela fica saindo e tudo mais. E eu tenho que usar o meu celular como câmera. E, enfim, né? Ontem o meu celular não quis funcionar, não quis aceitar o Go Brand. Aí eu peguei um celular bem velho lá do meu marido, por isso que tá ali ele como Celso assistindo a minha aula, mas sou eu, para usar a câmera. Aí hoje eu já fiz uma aula com o oitavo e a câmera do notebook não funcionou. Eu usei a câmera do celular do Celso. Tá, agora com vocês, a câmera do notebook está funcionando. Até quando? Não sei. Então, se eu desaparecer, esperem um pouquinho, que daí eu já ligo a câmera do Celso ali para poder aparecer de novo. Mas agora ela está funcionando, né? São coisas da tecnologia, né? Oi, Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Olha, que até que vocês levantaram cedo, espero que não estejam levantando, né? Colocando para ligar aqui para assistir a aula e ir dormir, né? Porque eu tô tirando sarro, cara. Eu tô marcando, porque depois, sabe o que eu vou fazer? Quando você ficar com nota baixa, e aí a mãe começa a questionar, né? Por que o fulano ficou com nota baixa? Aí eu vou lá e mostro, né? Seu filhote lindo, maravilhoso, fofucho, ele liga a câmera, liga a aula e volta a dormir. Tanto que faz tanto tempo, porque eu vou tirando assim. 1 minuto que terminou a aula, 2 minutos que terminou a aula, 3 minutos que terminou a aula. E aí tá ali aparecendo. Bom dia, tudo bem? Né? Tem gente que se ferra mesmo, né, gente? Muito legal. O que a gente vai começar hoje? Ditadura militar. E eu queria estar trabalhando isso em sala, para ver, para causar. Eu gosto de causar, né? Então, assim, esse tema é show para causar. Não tenho o que dizer. É muito, 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 muito bom. Eu gosto de outros temas do nosso conteúdo, assim, para trabalhar, mas para causar, ditadura militar é muito show. O que acontece? Eu vou contar uma historinha que vai ficar gravada, mas vou fazer o quê, né? Da minha família. Eu tenho aí uns primos, umas pessoas, né, da família, que são mais velhos que eu, porque a minha mãe é a caçula. Então, a gente tem. É meu marido, Mariana. Eu só estou usando o celular dele. Tá bom? Não
se preocupe. Ai, ai, ai. Aí, assim, então os meus primos são mais velhos do que eu. E aí, tem, assim, uns bem radicais, sabe? Que eles defendem a ditadura militar, que na época da ditadura militar eles podiam sair, que na época da ditadura militar havia segurança, que as pessoas podiam comprar as coisas e tal, e tal, e tal. E aí eu tenho vontade de ir lá, porque eu acabo não discutindo, porque estou naquela fase assim que, para que, né, evitar polêmica? Deixa quieto. Aí eu tenho vontade de assim, viu, tipo de pessoa, você só tem saudade não do regime militar, você tem saudade de você quando era mais jovem. E aí você vai dizer que aquela época era boa, mas não que você tem saudade do regime militar. Daí eles dizem assim, porque a gente nunca foi perseguido, a polícia nunca perseguiu. Foi claro, né, que nunca perseguiu. Você não é nada dentro do regime militar. Você nunca foi uma ameaça ao regime militar. Então, eles nem estavam aí com você. É assim que funciona. Então, as pessoas têm muita saudade delas mesmas. E aí elas acabam falando que elas têm saudade do regime. E não é a verdade, né? E mesmo porque grande parte da população não sabe o que aconteceu no período do regime militar, nem nós sabemos. O que a gente sabe aqui é o quê? 1%, 2% da 1%, 2% do período do regime militar, porque é muito trancado dentro das Forças Armadas. Eu não estou defendendo de forma alguma, mas a gente teve a nossa presidente, ela, enquanto na presidência, ela queria, né, que os arquivos do período militar que estão com as Forças Armadas fossem abertos à população. E ela entrou, então, em conflito com as Forças Armadas, que disseram que não, que eles não iriam abrir os arquivos de forma alguma. Porque a gente tem que ver o seguinte, os dois lados. Ela tinha sido militante no período da ditadura militar. E as Forças Armadas não queriam, porque eles sabem que eles fizeram coisas bem feias, atrozes até, e que se a população soubesse o que eles fizeram naquele período, perderia-se, inclusive, o respeito que se tem às Forças Armadas, né? E aí eu vou dizer o seguinte, a gente não está falando de pessoas, a gente está falando de um regime militar. O Brasil, especialmente, não se foi, dizem que a ditadura militar aqui no Brasil, ela foi uma ditadura civil-militar, porque teve a participação, para que os militares assumissem o poder, teve a participação de outros grupos sociais que não foram só os militares, né? Então, por isso que a gente diz que é uma ditadura civil-militar. Aconteceram ditaduras nesse momento, na década de 60 e 70, em praticamente toda a América Latina, né? A gente não vai estar vendo isso nesse momento, mas em toda a América Latina, na Argentina, no Paraguai, no Chile, teve ditadura militar. Foi uma característica daquele período que falei que a câmera ela some, viu? Sumi de vocês. Já estou ligando a outra, só um pouquinho. Vamos lá, vou ligar a outra aqui. Pronto, já voltei agora. Não é possível nesse país, o Brasil queria participar de novo, não é possível nesse país, tem inveja de tudo. Na verdade, assim, né? Muita gente que defende o período da ditadura militar é a elite, né? Ou as pessoas que não têm conhecimento. Então, é interessante a gente pensar nisso. Bom, então, voltando lá, a gente estava falando de que a ditadura ela aconteceu, então, no Brasil, assim como aconteceu na América Latina,
era uma forma recorrente dos governantes daquele momento, né? Então, deixa eu tirar aqui, para eu poder aparecer direito aqui nessa ditadura militar. E a gente divide a ditadura militar em dois momentos. Os generais de linha dura e os generais de linha branda, né? São 5 generais: o Humberto Castelo Branco, o Arthur Costa e Silva, o Emílio Garrastazu Médici, o Ernesto Geisel e o João Batista Figueiredo, né? Conto para vocês que a partir do Geisel eu já lembro, tá? Só para você ter uma noção do negócio a partir de agora. A gente já começa a lembrar de algumas coisas assim que foram vividas, né? Que a gente não precisa estar mais estudando, porque a gente lembra de como que era o país nesse momento, tá? É bem interessante. Tanto que a inflação ela era tão alta no período da ditadura militar, gente, que a minha irmã caçula ela não tinha nascido ainda, né? Tipo assim, mas o pai chegava do serviço, ele lavava a mão correndo tudo para tirar a graxa, e a gente ia para o mercado com a mãe, o pai, eu e a minha irmã. Mas não era para ir no mercado que nem a gente vai agora para passear, para olhar as coisas, porque o mercado só tinha comida, não tinha nada assim de especial. A gente ia porque a mãe dava uma listinha e a gente ia por um corredor e ela ia por outro para pegar o produto antes da moça da maquininha. Porque você ia no mercado de manhã, era um preço, de tarde era outro. Não passava código de barra, tinha etiquetinha em cima dos produtos, né? E muitas vezes os produtos tinham uma coleção de etiquetinha assim, que iam colocando uma em cima da outra. Então, o que a mãe fazia? Ela dava a listinha para a gente pegava um carrinho, ia por um lado e ela ia para o outro, para evitar, por causa do tamanho da inflação que era naquele momento, para se ter uma ideia. Sabe, gente? É bem interessante a gente falar isso, que as pessoas acham que a inflação agora, hoje de manhã ainda eu ouvindo, a inflação deu quase 1%. Caramba, era tipo 10, 15% ao mês, né? E agora eles vêm falar que dá 1%. 1% não é nada, né? Comparado com aquele período histórico. Então, bacana da gente lembrar. Vamos agora exatamente para a nossa ditadura militar. Se você estudasse, por exemplo, no Colégio Militar em Curitiba, você nunca ouviria que no Brasil nós tivemos uma ditadura militar. Você ouviria lá que houve uma república militar, que o povo quis os militares no poder. E eu não vou dizer que eles estão errados, porque quando a ditadura ela iniciou, ela foi apoiada pelo povo, né? O povo não se manifestou. Quando que ela começa? Lá no governo João Goulart, o governo João Goulart, então, foi proibido de assumir, porque o João estava lá, né? O Jango estava na China, a China é comunista. Ele foi acusado, então, de ser simpatizante do comunismo. Quando ele assume, ele faz as reformas de base, na qual ele fala em reforma agrária, ele vai proibir o lucro das empresas multinacionais. Isso aliado àquilo que ele foi lá e interferiu na marinha, no castigo com aquele marinheiro, ele perdeu, então, o apoio das Forças Armadas, ele vai ter um conflito com as multinacionais, mais especificamente com os Estados Unidos, ele tem conflito com a elite, fazendo com que ele, então, sofra, né, o golpe militar e ele tenha que se exilar lá na Argentina, onde ele morre em 1976, 79, mais ou menos. Antes de continuar, faz o quê? Nós estamos em 2020, então faz uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos atrás, eu estava numa escola à tarde e lendo o jornal e tal, e bem no cantinho do jornal dizia assim: corpo de João Goulart será exumado. E aí me interessei, né? Fui ler. E aí diz lá na reportagem, dizia, então, que havia suspeita de que o João Goulart não tinha morrido com
de morte natural, de que ele tinha sido assassinado, ou envenenado mais especificamente e tudo mais. Ditadura militar e regime militar é a mesma coisa? É, a mesma coisa. Né? Então, assim, daí eu lia o jornal, tal, cheguei na sala de aula, na época, e falei para o pessoal, falei, gente, a gente está estudando um assunto assim, 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 pode ser que se eles provarem, né, que o João Goulart foi realmente assassinado, que a história mude, né? Então havia essa possibilidade. Tá, terminou aquele ano, aquela coisa toda e tal, não saiu, de repente estava eu lá vendo e saiu a resposta, né? E aí falava lá que depois da exumação do corpo e de ter sido examinado, aquela coisa toda assim, provou-se que realmente o João Goulart tinha sofrido um ataque cardíaco. E aí eu tive que chegar na sala de aula e não. Ah, pessoal, lembra aquele assunto que a gente estava falando lá o ano passado, aquela coisa toda assim? Pois é, não mudou nada, tá tudo igual. Mas é interessante que até hoje, né, e aí eu acabei de falar da nossa presidenta e tudo mais, de que existe coisas envolvidas, sabe, gente? Eu queria sugerir, e é uma sugestão, tá? Porque se a gente tivesse no presencial, não seria sugestão, seria indicação. Tem um livro, década de 90, então é um livro bem antigo, mas tem na internet, tem em PDF, e eu gostaria que vocês lessem esse livro. O nome do livro é Feliz Ano Velho. O autor é o Marcelo Rubens Paiva. Bom, no livro tem uns palavrões, tá? Mas nada que vocês não conheçam de palavrões. Tem umas coisas assim, bem, né? Mas vocês falam muito mais palavrão do que no livro, porque na década de 90 aquilo era palavrão. No século 21 já não é mais. Mas assim, para que vocês já saibam que tem. O que esse livro retrata? Então, fazendo o spoiler do livro. Marcelo Rubens Paiva, ele é filho de um deputado chamado Rubens Paiva, que desapareceu no período militar, mais especificamente no governo Médici. E o Marcelo Rubens Paiva, ele faz uma autobiografia, né? Então ele está contando ali, ele é um burguesinho, um mauricinho paulista, e ele conta das conquistas amorosas, ele conta, né, das coisas dele lá, mas em uma determinada parte do livro ele fala, então, desse momento que o pai é levado. Por que é interessante? Porque até hoje, o pai do Marcelo Rubens Paiva, o corpo, né, sei lá, vestígios dele, não foram encontrados. Né? Então, ele é dito como desaparecido do regime militar, assim como vários outros. Né? Mas aí é um livro bem fininho, acho que tem o quê? Menos de 100 páginas, assim, e como ele está contando a história dele, de um adolescente, paulista, mauricinho e tudo mais, acaba que vocês vão gostar. As outras turmas que eu indiquei até hoje sempre gostaram, né? Então, acredito que vocês também vão gostar. Por que eu peço essa leitura? Porque teve uns 3, 4 anos atrás, né? O pessoal estava fazendo o vestibular e acabou que caiu a referência desse livro no vestibular. Então, não é assim, é ler por ler. Pode ser que não caia, mas pode ser que caia. Vocês daqui 3 anos é que vocês vão fazer vestibular. Então, já vai estar pelo menos quase 10 anos que caiu essa questão. É bem possível que se faça alguma referência. E sempre que a gente puder ler alguma coisa, é interessantinho, tá? Então, é uma sugestão, uma indicação, mas não é uma cobrança, ok? Vamos lá agora. A ditadura militar durou 21 anos. Ela começa em 31 de março. Não é em 1º de abril de 64. No dia 31 de março, os militares, eles assumem o palácio da presidência, mas a notícia só acontece no dia 1º de abril. E aí você sabe o que acontece no 1º de abril. 1º de abril é o dia da mentira. E aí tá lá você, levantou 1º de abril, foi ouvir o teu rádio e tal, né? Porque é 64, muita gente não tem televisão, é o rádio. E aí você tá lá, vai ouvir o rádio e de repente diz assim,
os militares tomam o poder no Brasil. Você vai, mentira. Não. E o povo não se manifesta, porque nem todo mundo acreditou. E aí eu volto a repetir, no Brasil, a maioria da população não tem o costume de assumir a questão política. E naquela época não era diferente. Por isso que eu falo que os meus primos são saudosistas quando eles falam, porque eles não tiveram participação política, né? Então é essa a grande questão. E aí, né, eu falei ali civil militar, porque foi articulado por vários grupos, né? No governo do João Goulart teve essa marcha ali, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Milhares de pessoas foram fazer manifestação contra o João Goulart, né? E veja o nome da marcha, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Por quê? Porque o João Goulart ele era visto como comunista, então o povo tinha medo de perder a sua liberdade, né? Como até hoje eles não sabem o que é o comunismo, o que é o socialismo, eles acham assim que se eu tenho 2 carros, vou ter que dar um. É umas coisas assim muito de não se conhecer, né? As coisas e de já ficar contra. E aí, junto com isso, então, né, depois dessa marcha, de tudo isso, os militares tomam o poder, uma junta militar vai eleger o primeiro, então, presidente militar, que é Humberto Castelo Branco. E é interessante que, se você olhar no rol dos políticos que estão no poder no século XXI, a gente tem os herdeiros do Castelo Branco lá, né? Então, o Brasil, ele roda, 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 e sempre vai ter alguém, parece que a família de políticos, ela sempre vai ser político, né? E é bem por isso que a gente não sai. Tá lá, estamos remando, remando, remando e não saímos do lugar, porque a gente sempre está elegendo as mesmas famílias. É isso que está acontecendo. Mas, durante o regime militar, a gente não governa através de uma constituição. A gente governa, né? Os presidentes, eles governam através de atos institucionais. O que são atos institucionais? Hoje, a gente chama de medida provisória. Então, eu tenho a Constituição, o governo quer fazer uma nova lei, ele não pode alterar a Constituição, ele faz uma medida provisória, que é por um tempo, aquela medida, e ele manda para aprovação do Congresso. No nosso caso aqui, os governantes, eles governaram através de atos institucionais. Foram 17 atos institucionais, mas a gente não precisa saber os 17. Os mais importantes, 1, 2, 5, 1, 2 e 5, são os mais importantes atos institucionais. No AI1, no ato institucional número 1, o que ele vai fazer? Vai caçar direitos políticos. Quando ele caça direitos políticos, significa que ninguém mais é político no nosso país. Que ele não tem oposição, que ele governa sozinho, né? Esse que é o AI1. Ele reforça o executivo, né? Ou seja, reforça o poder do presidente quando ele vem com o AI1. Ele vai fazer uma repressão a todos aqueles que são chamados subversivos, todos aqueles que são oposição no governo militar é chamado de subversivo, ou seja, que contra a ordem previamente estabelecida, né? E aí a gente vai depois discutir essa questão do que é ser subversivo e do que não é. O AI2, ele vai dizer assim, bom, cacei todos os direitos políticos, a partir de agora a gente vai ter eleições indiretas, ou seja, os políticos que vão votar, mas não vai ter todo mundo que vota. Nós vamos ter 2 partidos políticos só, o bipartidarismo, Arena e MDB. Se você olhar bem, né, a fundo, Arena e MDB, os 2 são iguais. Os 2 são partidários do regime militar. Mas, como a gente tem que ter eleições, porque o Brasil tem uma república e tudo mais, eles vão dizer assim, olha, então tá, a gente vai ter 2 partidos agora. Posição, situação e oposição. Só. Continuando lá. Esse general aí, o Castelo Branco, foi de linha dura, tá, gente? A gente tá vendo hoje os generais de linha dura. Na aula que vem a gente vê os generais de linha branda, tá bom?
Daí lá. O outro general, né? Então, o Castelo Branco tem o seu mandato e tudo mais. Depois é eleito agora o Arthur Costa e Silva, que é o outro general também de linha dura. O que o Costa e Silva vai fazer? A gente está com uma inflação altíssima, né? E ele vai agora estimular o consumo, né? Como, né? Que ele vai estimular o consumo? Através, né, do controle de reajuste de preços e salários, ou seja, ele vai congelar os preços, mas ele congela também os salários. Essa é a condição aí econômica para tentar recuperar a economia. O congelamento de preços e salários já foi feito em vários governos. Até eu me lembro do governo Sarney também que fez, e aí eu já estava trabalhando e me lembro dos salários congelados, mas de salários e preços congelados e tudo mais. Ele estimula o consumo porque depois tem a URV, que a gente vai ver lá na frente, que é uma unidade relativa de valor que ele faz com que o teu dinheiro valorize mais daí. Mas isso depois eu explico. Vai fazer investimento público, Costa e Silva também, né? Então, assim, ele vai começar a construir mais estradas, mais obras públicas. Na verdade, muitas obras faraônicas são construídas nos governos militares, certo? E o capital estrangeiro significa que ele é liberal. Quando ele estimula a entrada de capital estrangeiro no nosso país, isso faz com que as empresas nacionais sofram concorrência, né? E ao sofrer concorrência, muitas empresas elas acabam fechando ou tendo que diminuir o preço dos seus produtos para vender. Mas é um estímulo ao consumo, né? Se for certo ou errado é outra situação. E aí vem para o governo Médici. O governo Médici é o governo dos anos de chumbo, conhecido como os anos de chumbo. Se sabe, sim, que o governo Médici foi o momento em que mais perseguições e mais censura o Brasil sofreu no governo Médici. Todo mundo acha que o AI-5 foi determinado pelo Médici, e o AI-5 foi determinado no finalzinho do Costa e Silva, né? Mas muito usado no governo Médici. Por isso que as pessoas dizem que o AI-5 é do governo Médici. E olha que interessante, né? E ali, se você analisar, revogou o habeas corpus. Então, já vou falar. Habeas corpus é assim. Significa que todo mundo é inocente, o habeas corpus. O habeas corpus diz que no Brasil todo mundo é inocente, né? E que ninguém pode ser preso até que se prove a sua culpa. Isso é o habeas corpus, né? E aí, quando se revoga o habeas corpus, significa que eu posso prender qualquer pessoa em qualquer momento, por qualquer razão, né? A gente tem muitos casos que você diz assim, nossa, mas por que aquele cara foi solto se ele cometeu tal crime? Enquanto não se provar que ele comete o crime, ele tem o direito ao habeas corpus, que é o cuidado, que é não ser preso até que se prove a culpa dele, a não ser que ele seja preso em flagrante delito. Aí é outra coisa, porque aí eu estou provando que ele fez aquilo quando é no flagrante delito. Caso contrário, ele tem direito ao habeas corpus no Brasil. Entenderam? E aí, quando no AI-5 revoga o habeas corpus, todos podem ser presos a qualquer momento, por qualquer razão também. Quem criou isso, o habeas corpus, ele é criado lá na Constituição, no Código Penal, mas eu não me lembro de que ano, né? Isso, se confessar também vai ser preso, né? Mas aí a maioria das pessoas não confessam o crime, né? A gente tem noção disso. Porque se ele confessar, ele nunca mais sai da cadeia, né? E se ele se não aparecer, por exemplo, o corpo, ou sei lá, daí não tem como provar a materialidade do crime que se fala, né? Por isso que o habeas corpus ele é tão importante no nosso país, certo? É muito é uma das nossas principais leis do Código Penal. Tudo bem? O que vocês estão escrevendo ali para eu dar continuidade? Vamos ver, Samuel. Ah, meu Deus. Vocês querem que eu abra o microfone?
Então tá. A senhora apoia a pena de morte? Sei que é fora do assunto, mas queria saber. Não. Não, não, porque na verdade a nossa lei ela é falha. E acaba que, de repente, o carinha que é ladrão de galinha, ele vai para a pena de morte, e aquele que realmente é o mandante, ele não vai. Né? Então, enquanto no nosso país a lei for falha, enquanto houver uma desigualdade social tremenda, eu não apoio. Né? Mesmo sabendo, eu apoio prisão perpétua, entendeu? O cara fica lá preso pro resto da vida, nunca mais sair, né? Isso eu apoio. Mas pena de morte, nesse momento do nosso país, não. Então, há uma diferença aí, beleza? Muito bem. Outra coisa que o AI-5 vai instituir. O que é aquele crime de lesa pátria ali do México? A gente já vai falar, tá bom? Só um pouquinho. Instituiu a tortura, né? Então, a partir de agora, todo mundo pode ser preso. Ao mesmo tempo, a tortura ela é legal no nosso país para que as pessoas confessem. E aí eu vou te falar que página que está lá que você falou, achei. É crime político, mas eu já falo bem certinho aí, tá? A Dilma sofreu tortura. Ela, outras companheiras dela e tudo mais, não só, né, mas outros, pessoas comuns sofreram tortura no nosso país, sabe? Tem um vídeo que, se nós estivéssemos no presencial, eu ia passar, que são as vítimas da tortura. Eu acho que até coloquei para vocês na trilha, se eu não me engano, as vítimas da tortura na ditadura militar, ou vou colocar. Se eu não coloquei nessa trilha, eu vou colocar na outra. E uma das sobreviventes de tortura, ela conta assim, que uma das amigas dela lá, né, acabou sendo torturada e acabou morrendo na tortura. E aí ela foi lá e a moça estava toda machucada, né, e tudo mais, e os olhos tinham saltado para fora. E aí ela foi e passou a mão assim no cabelo dessa moça que tinha morrido, e aí eles viram que eles fizeram a coroa de Cristo lá na tortura. O que é a coroa de Cristo? É um instrumento da Idade Média, onde eles colocam tipo um torniquete e eles vão apertando a cabeça da pessoa, né? Imagina a dor que isso tem. E aí, a ponto de saltar os olhos da moça que foi torturada para fora, né? Isso que a gente está falando de tortura desse tipo, mas havia tortura psicológica, gente, tortura sexual. Um dos nossos primeiros subversivos, ou o subversivo mais jovem que a gente tem no nosso país, foi uma criança de 2 anos. Os militares acusaram que uma criança de 2 anos ela era ela era subversiva e que ela então devia ser presa. O que aconteceu nessa situação? O pai dela foi considerado, o pai e a mãe, eles eram considerados subversivos, foram presos, e junto com eles os filhos, né? Acho que 6, 5 e de 2 anos. E aí o soldado, né, da ditadura militar, ele estava batendo no pai. E a criança de 2 anos, vendo o pai apanhar, foi lá e pulou nas pernas do soldado, né? E gritou que não era para bater no pai dele, né? E essa criança foi considerada subversiva. Essas 3 crianças, elas foram colocadas para adoção internacional e elas foram adotadas no Chile ou em Cuba, se eu não me engano. Mas elas foram para fora do Brasil, né? Para que elas não crescessem subversivas no nosso país, sabe? Então, umas loucuras, umas coisas assim. Aquela tortura que tinha, gente, colocar barata nos órgãos sexuais, né, femininos principalmente, né, por dentro. Horríveis, 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 horríveis. Todos os tipos de tortura que você possa imaginar. Além, né, da questão psicológica, de deixarem nus o tempo todo, né? Eles estavam nus. Tem uma situação de um relato também de vítima, que ela conta que ela estava grávida e que a única coisa que o médico disse que não era para dar choque na barriga, mas no restante dela levava choque nos seios, ela levava choque nas partes íntimas,
tudo para confessar os crimes subversivos. O que eram os crimes subversivos? Era contra esse domínio, né? Ou a questão social que eles queriam melhorar, enfim, né? E aí tem todos os dois lados que acontecem nas guerrilhas que a gente vai ter na ditadura militar, né? A gente vai ter as guerrilhas de estratégia e as guerrilhas de ação, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele era de guerrilha de estratégia. A ex-presidente Dilma, ela era de guerrilha de ação. Então, ela matou, ela torturou, ela sequestrou, fez. Mas os militares também faziam. Então, por exemplo, os militares pegavam lá os subversivos e torturavam. Aí os subversivos iam lá e sequestraram o filho do general, não sei das quantas. E aí trocavam, sabe? Então era assim que se funcionava no nosso país naquele momento, né? E aí cada um tem o seu lado, a sua defesa. Então tem essas situações. Mas ainda no AI-5, né, além do habeas corpus, da tortura, foi fechado o Congresso, ou seja, a partir do AI-5, o presidente governava estritamente sozinho, não podia ter manifestações de forma alguma, e o aumento da censura. E aí eles trocavam horários, né, desses encontros através de receitas. Por exemplo, assim, ele estava lá uma receita de bolo, daí era 2 xícaras. Então, o pessoal do grupo dos subversivos sabia que era 2 horas, sabe? Então, eles iam através disso, é, trocando informações pelos jornais. A SNI, né, então, que era o serviço de espionagem do nosso país, e aí é que vai ter a questão que eu falei do Rubens Paiva, vai ter outros, vai ter a guerrilha do Araguaia, que lá na guerrilha do Araguaia foi um momento de maior massacre que existiu nesse período. Então, vão ser centenas de soldados contra dezenas de subversivos. Os corpos desses subversivos nunca apareceram. Dizem que eles foram queimados nos pneus. E aí aquele jornalista carioca, alguns anos atrás, que estava lá investigando o baile funk, que falaram que os traficantes colocaram ele no micro-ondas, né, que é queimar nos pneus, já era usado na ditadura militar. No filme do BOP também aparece, né, essa questão deles queimarem no pneu. Então, isso é uma prática que vem da ditadura militar. Né? E muitas coisas da ditadura militar eles foram buscar lá na Idade Média para trazer para a ditadura militar, né? O pau de arara, enfim, o afogamento, né? O afogamento eu acho que é um dos piores, assim, virar a pessoa de ponta cabeça e ficar tampar o nariz e ficar jogando água na boca dele até se afogar. Então isso aconteceu no nosso país constantemente, era muito. E aí também no governo Médici a gente tem o milagre econômico, que é aquilo que eu falei dos meus primos lá, né? Que eles eram adolescentes na época e que a impressão que dava é que todo mundo podia comprar as coisas, todo mundo tinha acesso às coisas, apesar da inflação, só que se dividia em 36, 48, 50 vezes, como acontece hoje também. Mas, sabe, e aí eles são saudosistas, eles vão falar. E esse milagre econômico, a impressão que se dava é que o Brasil estava em desenvolvimento, mas o Brasil estava emprestando dinheiro de fora para tentar manter as suas contas, né? E aí é bem nesse momento que o Brasil ganha a Copa de 70, e aí o governo usa a Copa de 70 como propaganda, dizendo que os atletas só conseguiram ganhar a Copa porque houve incentivo do governo e tudo mais, né? E aí surgiu o Pelé como garoto propaganda, que é até hoje, né, um garoto propaganda do governo, né? Então, agora que ele está doentinho, não mais. Mas até poucos anos atrás, o Pelé era visto como garoto propaganda. E aí você, por que o Pelé é rico e os outros jogadores não ficaram ricos? Exatamente por isso. Porque o Pelé foi usado como garoto propaganda da ditadura militar. E aí ele entendeu que é ali que ele ganhava dinheiro, e não jogando futebol, né? Que é com os patrocínios que se ganha dinheiro. Também nessa época, é época de dedurismo, um dedurava o outro, né? Então, assim, é um momento em que
todo mundo desconfia de todo mundo. Eles usavam a propaganda Brasil, ame ou deixe. Ah, não está feliz com o nosso governo? Vai embora. Não tem problema nenhum, né? E daí também era o Brasil ame ou deixe. Ninguém segura esse país, né? Que é um momento de propaganda desenvolvimentista. Ah, o Brasil é o país do futuro, mas o futuro agora chegou. Né? Então, até os outros governos, o Brasil só ia ser o país do futuro. A partir de agora, do nosso governo, que é o governo militar, nós seremos o futuro, nós estaremos desenvolvendo o Brasil. Mas, como eu disse, grande parte da população não sabia o que acontecia, né? E como não sabe até hoje. Então, são coisas que vão estar acontecendo dentro do período da ditadura militar. Acho que, se eu não me engano, esse aqui é o último slide. Daí tem essa oposição, né? Que sempre vai ter as oposições. E esse movimento estudantil que tem ali, do Edson Luiz de Lima e Souto, que vai ser depois o símbolo, então, de resistência, quando ele, nesse movimento estudantil que estava proibido pelo AI-5 e tudo, ele é assassinado, ele vira, então, o símbolo. Se vocês me lembrarem, eu posto, porque eu esqueço. Mas eu posto, sim, só me lembrar. Aí ele vai virar o símbolo, então, né, desse movimento estudantil. Beleza. Daí vai acontecer na Praça da Sé, na frente da catedral lá, uma passeata dos 100 mil, né? E que vai ser nesse momento que vai estar surgindo líderes oposicionistas. Ah, você está tirando foto, Arthur? Mas é só me lembrar que eu posto na Iônica também, não tem problema nenhum, tá? Sem crise, só lembrar, porque eu esqueço, mas lembrando eu posso lá. Então, a gente tem esses movimentos estudantis. O que eu queria mais estar puxando para vocês aqui? Deixa eu ver lá. Porque é tanta coisa e, ao mesmo tempo, tão pouco tempo para a gente estar falando sobre isso, né? É muito... Porque em sala de aula a gente acaba discutindo mais, né? Então, tem mais tempo para isso. Nesse momento, vocês querem, antes de eu continuar, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Não mesmo? Então tá. Então eu tinha pedido para você, aqui agora acabou realmente. Tinha pedido para vocês ficarem com a apostila, certo? E aí eu quero que vocês vão lá na página 370. Então lá, quem não tá com a apostila, anota aí depois o que tem que fazer, ou pelo menos, né? 370, exatamente. Ok. Lá na página 370, veja que tem a foto do Castelo Branco, né? Aquele senhorzinho lá, que editou os 4 atos adicionais, os 4 atos institucionais, mas que para nós o importante é o AI1 e o AI2. E aí você vai ver lá primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ele vai falar assim: o primeiro ato institucional foi imposto em Brasil de 64, ainda no contexto do golpe. Em outubro de 65, então, o presidente Castelo Branco anunciou o ato institucional número 2, e no parágrafo de baixo ele fala do bipartidarismo, Arena e MDB. Veja lá. Veja aqui que diz a Arena. Reunia apoiadores da ditadura e o MDB fazia oposição consentida. É isso que eu quero que você marque. Que a Arena era, né, do governo e que o MDB era oposição consentida, ou seja, o governo consentia que eles fossem oposição, não era uma oposição de verdade. Entendeu? Tá. Daí, bem lá embaixo, né, ele vai estar falando assim: ainda naquele ano foi alterada a Lei de Segurança Nacional.
Esses dias, aí, um mês atrás, mais ou menos, a gente ouviu falar da Lei de Segurança Nacional no governo atual, quando teve um conflito entre o executivo e o judiciário aqui no nosso país. E aí eles estavam falando assim que tinha que chamar a Lei de Segurança Nacional para evitar esse conflito, né? E foi bem interessante, porque aí eu falei, cara, se eles estão falando de Lei de Segurança Nacional, daqui a pouco estão impondo a ditadura no nosso país. Então a gente tem que ficar esperto do que falam, para a gente estar entendendo o que está acontecendo, tá? Quando eles falaram ali, né, esse conflito entre o executivo e o judiciário, né, que o judiciário estava investigando algumas questões do executivo e eles vieram falar de lei de segurança nacional, eles estavam dizendo assim, viu, o executivo não pode ser investigado. Era isso que eles estavam falando naquele momento, né? E aí depois foi falado lá, né, que pela Constituição não pode ser chamada a Lei de Segurança Nacional assim. E aí foi explicado algumas coisas também. 3 generais, então, de linha dura. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici. Atos institucionais que você não pode esquecer. AI1, AI2, AI5. AI1, reforça o poder do executivo. AI2, bipartidarismo. AI5, revoga o habeas corpus, institui a censura, institui a tortura, fecha o Congresso. No AI5, que é o governo do Médici, tem o milagre econômico, tá? São detalhes para você não esquecer sobre esses governos militares. Não precisa saber tudo do governo militar, você precisa saber alguns fatos, né? Que todos eles perseguiram subversivos, mas que foi por causa do AI-5 que o governo do Médici é considerado os anos de chumbo do nosso país. Certo? Alguma dúvida? Sim ou não? Talvez, entretanto, portanto. Beleza, gente. Se não há dúvidas, já temos o nosso final de aula. Tem 1 minuto para terminar a aula. E aí a gente se encontra na semana que vem. Esse já é assunto de simulado, assim como, né, o do Juscelino para cá. Então, Juscelino, Jânio, Jango e ditadura militar é assunto de simulado. Sim, dona Marina, porque daqui 2 semanas já tem simulado. E daí depois mais 2 semanas e já tem a prova final, a prova bimestral, e daí já termina o 3º bimestre. Então a gente tem 40 dias para terminar o bimestre já. As coisas passam muito rápido. É bem isso mesmo, crente, que a coisa está correndo. Mas é legal porque isso mostra que a gente está trabalhando bastante. Tá, me lembre que eu coloco os slides na Iônica, porque eu tenho mais uma aula, daí eu acabo esquecendo. Mas assim que terminar, daí à tarde, me lembre que eu coloco na Iônica. Certo? Ou se der tempo agora, entre uma aula e outra, eu já coloco. Ok, vamos andando. Uma hora ou outra aparece na Iônica lá, aparece no mural. Certo? E não esqueçam do trabalho. Não deixem para a última hora. Se deixar para a última hora, eu vou fazer picadinho de aluno. Beijo. Tchau, tchau. Recebi sim, Colino. Eu vi lá. Beijos, beijos. Tchauzinho. Vamos lá. Tchau. Beijos, beijos. Beijos, beijos, beijos.